nesse lugar. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Efésios 2, 1. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença. A tua presença nos traz conforto e segurança. A tua presença nos traz ânimo e vigor. Me ajuda, Senhor, sem ti eu não posso. Eu dependo de ti, Senhor, nessa manhã. Por favor, fica comigo, Espírito Santo. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andasseis no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Oh, aleluia! Vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Quem pode glorificar a Deus pela sua palavra? Pode se assentar no seu lugar, fique à vontade. Evita de andar agora, a menos que seja uma necessidade muito urgente. Mas que toda a sua atenção esteja voltada para aquilo que Deus está conversando conosco aqui. Eu entendo que quando Deus está falando comigo, nada é mais importante ouvir do que a sua voz. Amém? Então, desliga o seu celular, deixa no silencioso, que ninguém te incomode agora. E toda a nossa atenção é do amado. O maior enigma da vida é a morte. A gente conversa com muitas pessoas sobre a morte e todo mundo tem uma curiosidade de pensar como é que é depois que a gente morre. Aí alguém perguntou, vem lembra da velhinha com a foice? Que vem. Eu gosto assim, amostradinho. E aí você pensa na morte. Então, o que se ouve por aí é que ninguém foi lá e voltou para contar como é que é. A pastora pregando aqui sexta-feira e alguém disse, fica aquela questão de ir para lá, que tem gente que nem sabe se vai para lá mesmo, para o céu.
Então fica aquele medo da morte, aquela coisa toda. Então existem muitas coisas e que não é fácil entender sobre a morte. Quando a Bíblia vai falar sobre o amor, diz que o amor é mais forte do que a morte e maior do que a sepultura, para entender a grandeza do enigma que é a morte. Só que a morte é o inimigo e o último inimigo que vai ser vencido por aqueles que estão em Cristo, porque aquele que está em Cristo não vai experimentar a morte. Foi Jesus quem disse isso: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Davi, quando escreve o Salmo, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo de nada. Por quê? Porque quando eu passo pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E sabe por que o crente vai triunfar sobre a morte? Não é porque ele é bom que a morte tem medo de crente. Na verdade, a morte tem medo daquele que a venceu há mais de 2000 anos atrás, quebrou os grilhões da morte. E porque o Senhor está conosco, nós vamos caminhar por cima do vale da sombra da morte e atravessar para a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Mas estou longe hoje de manhã de tentar explicar para você o enigma da morte. Vai passar bem longe disso. Mas eu quero que você entenda que quando você conversa sobre morte, é um peso, né? E é entendido como um estágio final. Eu vou caminhar com você agora para a gente conversar alguma coisa sobre esse assunto. Em alguns versículos da Bíblia, Wesley me ajuda. Para esse texto, usa a versão ARC. Você não precisa abrir, ele vai passar tudo aqui para você, para a gente ganhar agilidade. Isaías, capítulo 38, versículos 18 e 19. Isaías 38, vamos ver o que o profeta Isaías escreveu sobre a morte. Ele disse: porque não pode louvar-te a sepultura ou a morte, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Versículo 19. Os vivos, só quem está vivo aí diga amém. Estes te louvarão, como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a Bíblia diz sobre a morte. Diz que a morte não pode louvar e nem glorificar a Deus. Por isso, irmão, se você está vivo, aproveite essa oportunidade para louvar a Deus, porque aqueles que descem a cova não podem fazê-lo. E nessa noite Deus te permitiu acordar com vida, e a Bíblia diz que os vivos, estes sim, louvarão o seu nome. Eu quero que você grita comigo em alta voz: morto não louva, morto não glorifica, morto não adora. Agora olha para quem está perto de você e pergunta para ele: por que você não deu nenhum glória a Deus até agora? O que significa isso? Somente os vivos adoram, a morte não louva nem glorifica. Eclesiastes 9:10. Vamos ver o que a Bíblia mais diz sobre a morte. Eclesiastes 9:10, a partir de agora pode voltar para King James. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vier à mão para realizar, tudo que vier na sua mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. O melhor. Porquanto para o Seol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, não há saber, nem nada. Então, morto não glorifica, morto também não trabalha, morto também não tem obras, morto também não tem atividade. Se a morte não louva, se a morte não trabalha, por que muitos cristãos que foram trazidos, como o texto de Efésios que nós lemos, da morte para a vida, ainda estão parados?
Se tem atividade, está vivo. Se não tem atividade, está morto. Se tem obra, está vivo. Se não tem obra, está morto. Se tem planos, está vivo. Mas se não tem planos, está morto. Se tem conhecimento, está vivo. Se não tem conhecimento, está morto. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nessa manhã. Começa a colocar movimento na sua vida. Começa a colocar a tua vida em atividade. Água parada gera mosquito da dengue. Deus não nos chamou para inatividade. Deus nos resgatou para nos transformar em um rio de água viva que flui todo dia sem parar. Mexe com alguém, diga: morto não trabalha. Reage. Morto não faz obra. Reage. Morto não planeja. Reage. A Bíblia diz que a bênção seguirão após. A Bíblia diz que as promessas seguirão após. A Bíblia diz que os sinais seguirão a vós. E como que os sinais, as bênçãos, as promessas vai seguir alguém que está paralisado? Nessa manhã, antes desse culto terminar, nós vamos denunciar o espírito da paralisia espiritual, que está travando muito crente que não consegue fluir na obra, na atividade, no trabalho, porque na verdade está andando por aí com cheiro de vivo, com roupa de vivo, com pensamento de vivo, mas ainda não foi ressuscitado pelo poder de Cristo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também vos ressuscitará para as boas obras serem realizadas. Diga comigo: a morte não louva, a morte não trabalha. No mesmo capítulo 9:5 diz: porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão. Aí entra no ditado popular: só tem uma certeza nessa vida, que você vai morrer. Então, a única certeza: os vivos sabem que morrerão. E os mortos? Os mortos não sabem de nada. Tem gente que vai na médium consultar o que os mortos estão falando. Tem gente que quer saber o que os mortos estão dizendo. Vai em um lugar que os mortos escrevem uma carta para contar como é que está a vida da além do Jordão. Deixa eu dizer uma verdade bíblica para você que crê na Bíblia. Para quem não crê na Bíblia, eu nem vou julgar essa procedência, mas para quem crê na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que os mortos nada sabem. Não há pensamento, não há planos. Então tudo que Deus, como no versículo que nós lemos anteriormente, te der para fazer, aproveita enquanto você está vivo. Viva os teus sonhos, viva os teus planos, viva a sua vida enquanto você tem uma. Daqui a pouco ela é tirada, e quando ela é tirada, você entra num lugar que não há ciência. Morto não sabe. Então morto não glorifica, morto não trabalha, não faz obra, morto não sabe. Aí, no ditado popular eu começo, você termina. Diz que tem jeito para tudo, só não tem jeito. Me ajuda? Dizem por aí que tem jeito para tudo, só não tem jeito. Aí Lázaro fica doente. Mandam chamar Jesus. Quem está aí? Vem, Jesus. O teu amigo a quem tu amas está doente. Tem jeito para tudo, só não tem jeito. Tem jeito para doente? Tem. Tem jeito para enfermo?
E se tiver grave? E se tiver gravíssimo? Só não tem jeito? Passa um dia. Passam 2. Passam 3. Passa. Ele demora. Mas na verdade ele não demora. Na verdade ele chega na hora certa. Quando ele chega para resolver. Quando ele chega para mostrar o seu poder. Quando ele chega para dizer que as estatísticas podem ser viradas de cabeça para baixo. Quando ele entra no curso da história. Quando ele chega para dizer que não vale a pena confiar nos números. Os números não dizem nada. Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Até você conhecer a presença daquele que é o dono da vida. Quando todas as coisas foram criadas, ele estava lá. Antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, ele já te via. Ai, xagaramassuia. 11:25 de João. Ele chega e Lázaro já está 4 dias enterrado numa sepultura. Quando ele chega, as mulheres choram. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo no primeiro dia, se o Senhor tivesse vindo no segundo dia, se o Senhor tivesse chegado a tempo, agora não dá mais tempo. Ela está falando com quem é dono do tempo, com o Pai da eternidade. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra. Versículo 26. Todo aquele que vive e crê, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se o Senhor tivesse aqui, se eu tivesse aqui, vocês não iam ver o que vocês vão ver agora. Se eu tivesse chegado antes, o milagre não ia ter essa consequência que vai ter agora. Fica aqui em João 11:44. João 11:44. Fica aí. Vamos voltar para Efésios 2? Quem está comigo? Sua Bíblia está aberta na tela. João 11:44 na sua Bíblia. Efésios 2:1. E vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Antes de termos pleno conhecimento de Cristo, quando operava em nós a lei do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então quando a morte se apresentava, ela se apresentava para pagar o meu salário. Só que o nosso caminho foi golpeado pelo dono da vida. Éramos mortos, e nessa manhã eu estou pregando para um monte de ex-defunto. Não, você não era só um idólatra, você estava morto. Não, você não era só um cachaceiro pinguço, você estava morto. Não, você não era só um mentiroso, você estava morto. Quando você estava desviado, você não estava desviado. Não existe desviado, existe morto. Porque todo aquele que está apartado do pleno conhecimento da vida de Deus está morto. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai não disse: este meu filho estava desviado. Ele disse: este meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou. Então quem está desviado não está desviado, está morto.
Só que se tiver algum desviado perdido aqui hoje, você veio no lugar certo. Tem um rio de água da vida correndo aqui. Você pode beber e sair saciado ainda. E Ele pode transportar você da morte para a vida. Só Jesus pode fazer isso. Então, nós não estávamos perdidos simplesmente. Nós estávamos mortos. Perdidos, alguém diz: eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou, Ele não estava perdido. Quem estava perdido era você. Eu não encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Ele que me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele é que me tirou da escuridão e das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. É Ele que me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. É Ele que me viu perdido entre as malhadas, largou as 99 no aprisco e veio me buscar. É Ele que acendeu a lâmpada, que varreu o chão, que olhou debaixo da cama, que foi no buraco, no poço mais profundo, lanhou o corpo, sujou as vestes, desceu onde ninguém queria descer, só para me encontrar. Oh Senhor, eu estava perdido, e o Senhor me encontrou. Eu estava morto, o Senhor fez que a tua vida viesse sobre mim. Então, na verdade, quando nós andávamos nas práticas erradas, sem o pleno conhecimento de Deus, nós não estávamos simplesmente desviados, mas mortos. Versículo 2. Como é que eu vivia? Como é que eu vivia? Com cheiro de vivo, com roupa de vivo, até andava. Você já viu morto andando? Se vê, sai correndo. Você já viu morto falar? Pois eu estava morto e até falava. Como é que era a nossa maneira de viver? Aí no versículo 2 diz: andávamos segundo o curso deste sistema mundial. Então quem está andando no curso desse mundo, está num caminho de morte. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no final, morte. Então, quando a gente segue o curso desse mundo, ou quem domina a nossa vida são as coisas desse mundo, nós estamos mortos. É isso que o texto bíblico diz que nós vivíamos. Andávamos, quando estávamos mortos, segundo o curso desse mundo. Era o mundo que ditava o meu estilo, era o mundo que ditava o meu vocabulário. O que eu falava? Eu falava o que todo mundo falava. O que eu vestia? Eu vestia o que todo mundo vestia. A tendência, a moda, o gosto musical. Denúncia nessa manhã: quem estava no comando dessas coisas? O príncipe do poder do ar. Aí o crente vai lá: eu preciso andar assim, com as coxas de fora. Por quê? Porque está na moda. Só que a moda é ditada por quem está no curso desse mundo. O crente não anda na direção da moda. O crente anda guiado pelo Espírito de Deus. E a vontade do Espírito de Deus é que o teu corpo não seja exposto como se fosse carne no açougue. Então o mundo, irmão, o curso desse mundo vai empurrando a pessoa. E quando você vê, não há mais distinção. Quem está aí? A gente se mistura. Veja no próprio versículo: o Espírito que atua nos que vivem em desobediência. Era o príncipe desse mundo. Então aqueles que estão em desobediência, existe uma força espiritual dominando essas pessoas. E como que a gente vivia? Andava como eles. Então, na verdade, não existia, antes de nós sermos transportados da morte para a vida, um guia espiritual de verdade no nosso caminho. Um pastor que nos conduziria às pastagens, às águas tranquilas, ao refrigério. Quem está aí? Então a gente andava como ovelhas que não tem pastor. Mas graças a Deus o meu caminho foi interceptado por Ele, e o seu também. Versículo 3.
Não está na tela, está na Bíblia. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles. Entre eles. Vem cá, Patrícia. Vem aqui, por favor. Rosa, vem aqui, por favor. Jackson, Gabriel, Jô, Andréia, corre aqui. Fica aqui. Fica vocês aqui na frente, virado para a igreja. É mesmo? Andréia, fica ali, por favor, de frente para cá. O que tem em comum entre eles? Todo mundo verde. Só que eu quero colocar a Andréia. Ela não é do time deles, tá? Ela não é do time deles. Ela tá separada. Mas aí ela vem, bota um vestido verde. E quando ela coloca um vestido verde, ela entra no meio dos verdes. Por favor. E agora? Agora a Andréia está indistinguível. Ou seja, ela se misturou com os verdes de tal maneira que ela se tornou um verde também. Aqui no texto que nós lemos no versículo 3, diz que nós estávamos entre eles. Então nós estávamos entre os que andavam em desobediência, nós estávamos sendo governados pelo príncipe desse mundo, assim como eles, e dentre eles a gente não se distinguia. Você consegue entender? Por quê? Porque está igual. O que o mundo quer fazer com a gente, irmãos? Quer igualar. E o que é que nos separa do mundo, daqueles que estão caminhando debaixo do poder do príncipe deste mundo que governa aqueles que estão em desobediência? O que nos separa? Diga comigo no 3, santidade. 1, 2, 3. O que a santidade faz? A santidade nos torna diferente dos iguais. A santificação nos separa de entre eles. Nós saímos do meio deles. Nós não usamos a mesma roupa que eles. Nós não cantamos as mesmas músicas que eles. Nós não frequentamos os mesmos lugares que eles. Nós não falamos as mesmas coisas que eles. Nós não temos o mesmo vocabulário que eles. Nós não temos as mesmas práticas que ele. Porque em Malaquias capítulo 3 está escrito: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Romanos capítulo 12 versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na terra. Posso liberar uma palavra para você nessa manhã? Você não foi feito para andar entre os iguais. Deus te resgatou da morte para a vida, para você ser diferente e fazer a diferença. Obrigado, pode sentar. Quando olhar para a igreja, tem que perceber que a igreja é diferente, que o crente anda diferente, fala diferente, se comporta diferente. Quem está aí? E quanto mais você busca a santificação, o que é santificação? Santificação é separação. A santificação vai nos separando dos iguais, nos separando dos iguais, nos separando dos iguais. Jesus disse: cuidem, que eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. E o que essa espada faz? Essa espada corta, essa espada separa. Quer andar para o mesmo caminho que eu estou andando, vai ter que andar do jeito que eu ando. Só os solteiros, diga amém. Pouco solteiro. Quando o pastor fala quem é solteiro, diga amém, você fala amém e dá uma corrida de olho. Não vai colocar uma aliança no seu dedo se não tiver uma aliança com seu Deus.
Porque tu se mete em julgo desigual e depois vem pedir oração. Você quer caminhar comigo? Eu estou indo para o céu. E você? Hoje na rede social, estou seguindo fulano. Ele tem 1000 seguidores. Quando você segue alguém significa que você está indo para o lugar que aquela pessoa está indo. Eu te pergunto, quem você está seguindo? Está indo para onde? Porque automaticamente você está declarando publicamente que você está indo para o mesmo lugar. Você quer Jesus? Vem andar comigo. Você não quer Jesus? Tem uma espada que nos separa. E não importa se é pai, se é mãe, se é filho. Jesus disse, eu vim trazer espada. E quando essa espada corta, separa pais de filhos, filhos de pais, irmãos de irmãos, marido de esposa. É meio grave, mas se vai competir com a minha salvação, irmão, não tem como colocar numa balança. Se vai competir com a minha santificação, não vou nem medir, que não tem régua. Se vai me roubar de Deus, não tem como nem mentir, não tem como nem inventar, não tem como nem dar uma desculpa, não tem como nem sair pela tangente. Deus me chamou para ser diferente. Por isso que Ele me tirou do meio deles. Estávamos entre eles, mas Ele nos tirou. Por quê? Eles estavam mortos. Eles estavam. E quando eu encontrei Jesus, ou Jesus me encontrou, eu fiquei vivo. E vivo não anda com morto. Fala para quem está perto de você, se você quiser andar comigo, dá um jeito de ressuscitar. Que eu não vou carregar morto. Uau! Vou falar de novo, para o temor de Deus cair sobre essa casa. Se quiser andar comigo, dá um jeito de ressuscitar. Eu não vou carregar morto. Para onde eu vou, o morto não entra. Para onde eu vou tem glorificação e morto não glorifica. Para onde eu vou tem atividade, morto não trabalha. Para onde eu vou tem obra, morto não faz. Para onde eu vou tem louvor, morto não louva. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem está aí? Não vai dar certo. O Espírito de Deus está conversando com você aqui hoje. Eu não vim aqui brincar de pregar. Eu tenho uma palavra, eu vou entregar ela. Agora nem dá tempo mais de você ir embora. Você vai ficar até a hora de dar amém. Tá falando. A boa notícia está no versículo 4. No versículo 4, ele diz: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, olhou para esse morto aqui, por meio do seu grande amor, nos deu vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Por que que Ele me ressuscitou? Pela graça sois salvos. Jesus não te salvou porque você é tão simpático. Ele precisava de alguém como você na obra. Você é tão talentosa. Graça. Definição de graça: favor não merecido. Ele olhou para mim, para você e decidiu que ia nos chamar de filho. O que é isso? Graça. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Eu não merecia, você também não. Se juntar todo mundo aqui, ninguém presta. Mas Jesus nos amou. O seu grande amor. Tão grande amor, que pela graça
nos transportou da morte para a vida. Fala para a pessoa que está do seu lado com muito carinho e diga assim: eu não sou mais morto. Eu não sou mais morto. Já, aqui. Cheio de atividade. Morto não faz obra. Olha eu aqui, ó. Cheio de obra. Morto não faz obra. Glória, glória, glória. Aqui, ó. Morto não glorifica. Aleluia. Eu disse para você quando estávamos lá em João 11, lembra? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vamos voltar lá? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ó, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, e quem crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Aí Jesus disse assim: tirai a pedra. Ele grita: vamos ver? Lázaro, sai para fora. Eu preciso de um homem aqui para poder ilustrar um morto. Mas você não é morto, é só para ilustrar. Pode ser? Ó, da outra vez era para chorar, você não quis chorar. Lembra que você era o Pautiel e você não chorou? Como que o morto fica? Eu nunca vi morto de pé. Deita bem aqui. Deita aqui. Fica de travessada assim. Fica mortinho aí. Fecha o olho. Eu até estranho ver um morto com o olho aberto. Não causa uma boa impressão. Amém? Psst. Olha aqui. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E aí Lázaro saiu, ok? Tá lá. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto num pano. Olha aqui. O Lázaro que estava morto, quando Jesus grita: Lázaro, sai para fora, ele... Quando a sogra fala, você escuta. Isso aqui é a tatu. Isso aqui é de Deus. E Jesus, olha lá, tendo os pés e as mãos amarrados, atados, Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Ele estava morto, morto estava deitado, mas quando ele recebe a vida, ele fica de pé, ou seja, ele muda de posição. Ele está vivo, só que tem um problema. Ele está vivo, mas está atado. Está vivo, mas está amarrado. Efésios 2 diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos trouxe para a vida. Só que a gente não veio para a vida bonitinho, limpinho, arrumadinho. Muita gente saiu da morte para a vida, mas só abre o olho. Muita gente saiu da morte para a vida, mas só levantou. Muita gente está vivo, mas ainda está amarrado. E se você que está aqui hoje, você foi trazido da morte para a vida, mas você não consegue fluir no que você precisa fluir, porque você está amarrado, existe uma ordem de Jesus nessa manhã: retira as faixas e deixe ele. Eu vou ser profeta aqui agora. As amarras que talvez ainda estão te enlinhando, as amarras estavam nos olhos, ele não conseguia ver. Tem gente que foi trazido da morte para a vida, mas não recebeu visão espiritual ainda, está com o olho tampado. Nessa noite Deus quer te desamarrar, meu irmão. Os pés estão atados, não consegue andar. As mãos estão atadas, não consegue produzir. Os olhos estão tampados, não consegue enxergar.
Mas o Senhor da vida veio nessa manhã sobre a igreja do Senhor que se reúne aqui. Ele dá uma ordem: desataio, 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 desataio. Levanta a mão direita que lá vai uma palavra de Deus para você. O Senhor nessa manhã está derrubando as ataduras, está arrancando agora o que está enlinhado sobre os seus olhos, te interrompendo a visão. Desataio, desataio, desataio. As mãos já estão desatadas, você já consegue aplaudir e glorificar. A boca já está desatada, você já consegue dar glória a Deus. Os pés já estão desatados, você já consegue até correr e caminhar. Só quem está livre, 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 quem está livre. Sobe aqui. Ele não te tirou da morte para a vida para você continuar deitado. Ele não te tirou da morte para a vida para você continuar com o olho fechado. Ele não te tirou da morte para a vida para você continuar amarrado. Pode sentar. Volta aqui, Augusto, que eu não terminei. Quem está aí? Quem está aí? Desataio, vivo, porém atado. Vivo, porém atado. A quem ele manda desatar? Ele não diz para Lázaro: se desate. Ele diz para quem está ouvindo: desataio. Porque Jesus tira uma pessoa da morte para a vida, mas quem vai desatar ela nem é Jesus, que Jesus não vai lá desatar, nem é quem ressuscitou, porque ele também não consegue fazer isso sozinho. Aí vem a igreja, chamados para desatar, chamados para desamarrar. Posso falar? Você foi chamado para poder desamarrar quem anda por aí amarrado. Você foi escolhido para desatar quem anda por aí atado. A pessoa está lá, a igreja entra, tira as ataduras. Tem coisa que é a gente que faz, tem coisa que é Jesus que faz. O que ele faz? Ele tira da morte e traz para a vida. Mas quem desata? A igreja. Quem desamarra? A igreja. Quem liberta? A igreja. A igreja tem um alto potencial de libertação. E no retiro, irmãos, de 2026, vai ter gente acorrentada que vai sair de lá voando como uma pluma. Porque o tempo já começou e não vai parar. Posso ouvir um amém? Amém. Pega a sua Bíblia e continua. Marcos capítulo 5, que eu já começo a terminar. 5 de Marcos 35. Os versículos que nós vamos ler a partir de agora mostram como Jesus costuma se comportar diante da morte. Os versículos que nós vamos ler a partir de agora mostram como Jesus começa a se comportar diante dos cenários improváveis. Quem está aí? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Fica aqui comigo. Jesus foi convidado a um homem chamado Jairo, um homem importante, de uma posição elevada naquela sociedade da época. E aquele homem foi a Jesus dizer que a filha dele estava terrivelmente doente em casa. E ele convida Jesus para que vá até a sua casa. E Jesus aceita aquela caminhada que eu não sei quanto tempo durou. Eu sei que no meio do caminho aquela viagem foi interrompida por uma multidão que apertava Jesus de todos os lados, e uma mulher, que a Bíblia não fala sobre o nome dela, que diz que há 12 anos ela padecia de uma hemorragia terrível, fluxo de sangue. Aquela mulher estava muito ruim. Aquela mulher estava num caso de emergência. Quem já foi atendido na UPA? Magda, você já trabalhou na classificação de risco? Não.
A classificação de risco é mais ou menos assim. Não é quem chegou primeiro. É quem é mais grave. Quanto mais grave, mais rápido o atendimento. Por isso que você vai para a UPA e tem um povo brigando lá. Fulano, atendeu todo mundo, eu não fui atendido. É porque quem chegou depois de você estava pior do que você. Mais ou menos isso. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. E aí tem a pulseirinha verde, amarela e a vermelha. Tem uma laranjada. Quanto mais pro vermelho, mais pior. O vermelho é que é uma emergência e precisa de atendimento imediato. E a verde? Aguenta esperar. Naquele caso, quem estava com a pulseira verde e quem estava com a pulseira vermelha? O caso da mulher do fluxo de sangue, que estava atravessando o caminho de Jesus, enquanto ele estava indo curar a filha de Jairo, ok? Ela tinha uma classificação verde. Se for contar com o estado que estava a filha de Jairo, que diz que já estava à beira da morte. Ainda não tinha morrido. A notícia da morte chega depois. Então ela estava morrendo. A mulher de fluxo de sangue diz que ela gastou tudo que ela tinha, mas não tinha solução. Ela estava cada vez piorando mais, mas não era uma emergência. Dava para esperar. Eu imagino que Jesus podia falar, não vou curar esse aqui não. Tem um que é mais grave. Eu vou curar primeiro quem está mais grave. Só que deixa eu te falar uma coisa. Jesus não faz classificação de risco. Ele não está preocupado com a maneira como a gente conduz as coisas. Ele tem a sua maneira de fazer. Quem está em emergência, que é a filha de Jairo, que espere. A mulher de fluxo de sangue toca na orla do vestido de Jesus, que ela disse, se eu só tocar eu vou ser curada. E aí imagina que curou, né? Deixa curar, vou correr, porque eu não tenho tempo de entrevistar ninguém, coletar testemunho. Porque eu estou indo atender uma emergência. Jesus para. Na maior da paciência. Eu imagino Jairo. Tipo assim, dá uma pisadinha aí. Jesus, quem me tocou? Não tocou nele, tocou nas vestes. Ela foi correta ritualmente falando. Porque na cultura judaica, se uma pessoa que está em fluxo de sangue, hemorragia, toca em alguém, a pessoa em quem ele toca se torna imunda como ela. Então o que ela faz? Eu não vou tocar nele, que se eu tocar nele ele fica impuro. Eu vou tocar só no vestido dele. Já é o suficiente para mim. Se eu tocar nele ele vai ser impuro. A minha sujeira vai tornar ele impuro. Ela só não sabia que não era a sujeira dela que tornava ele impuro. Era a pureza dele, a santidade dele que purificava e limpava ela. Toca! Quem me tocou? Aí os discípulos começam a conversar. E Jairo? A menina. Está lá. Jesus. E calma, Jairo. Está com pressa do quê? Manda servir um café que eu vou ouvir testemunho agora. Quem me tocou? O Senhor. Todo mundo está te apertando de todo lado. E você está perguntando quem te tocou. Ele diz, alguém tocou em mim. Eu senti com a virtude saiu de mim. Todo mundo tocava, mas tocava do mesmo jeito. Nós falamos sobre ser diferente. Aquela mulher tocou diferente. Ela tocou cheia de fé. Ela tocou esperando receber dele aquilo que ela esperava. Creia. E ela toca, e ela recebe a virtude. E ela diz, fui eu que te tocou. Aí Jesus, conte seu testemunho. Imagina a mulher, o senhor tem tempo? É que tem 12 anos. Senta. 12 anos que eu já fui no ortopedista, já fui no ginecologista, já fui fazer ultrassonografia da mama, já fui fazer ultrassonografia do útero para ver como é que é esse negócio e vai contar. Gastei tanto meu dinheiro. Olha, eu vendi a casa. E Jairo? Oh, meu Deus do céu. Misericórdia com essa mulher que é testemunho. Tem gente que vem contar o testemunho, né? Vai contar em 1910, aí você senta, tem tempo. E Jairo desesperado, e a mulher. Igual você agora, aqui no pastor, já vai ser 11h30, você está aí falando da mulher. E pelo visto não vai acabar tão cedo. Você já falou que já está terminando, mas quando você fala que está terminando, ainda vai mais 40 minutos. Daqui a pouquinho tem jogo da Copa do Brasil. Não é hoje, mas é daqui uma semana. Você vai ficar com toda a paciência do mundo sentado esperando ver o Brasil ganhar.
Se você pode ficar sentado 2 horas para ver o Brasil ganhar ou perder, você pode ficar aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque no dia que você tiver que passar seus apertos, nenhum jogador da seleção brasileira vai tirar você do sufoco. Então você fica quietinho aí, tá bom? Escuta tudo que Deus tem para falar com você. Vai vendo. Olha aqui para mim. Você não está com fome que você já comeu. Então não tem desculpa. Bora. Quem está comigo? Ai, Jesus, eles vêm, eu vou. Quando termina o atendimento da mulher do fluxo de sangue, chega uma turma. Não precisa mais. Eu falo desde o começo, mas ninguém escuta. Não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha já morreu. E tem jeito para tudo. Só não tem jeito? Está conversando com o dono da vida, que mata quem ele quer matar e faz viver quem ele quer viver, e que está no controle de tudo e nada escapa do poder das suas mãos. Jesus, versículo 36. Não deu atenção àquelas notícias. Tudo muda quando você decide colocar a sua atenção no lugar certo. Vou falar de novo. Tudo muda quando você decide prestar atenção no lugar certo. Jesus não deu atenção à má notícia. Que o médico falou. Tá bom, o médico falou. Deixa eu olhar para a cruz, para ver o que a cruz está dizendo. Não, mas o advogado já falou que a causa está perdida. Peraí, isso é coisa com o advogado. Eu não estou consultando o advogado. Os meus olhos estão mirados, não na má notícia, porque a Bíblia diz: não temerei os maus rumores. Meu coração está firme, confiando no Senhor, meu cavaleiro e protetor na batalha. Então, irmãos, quando você fica focado na má notícia, você perde a experiência do milagre. Vou falar de novo. Quando você fica focado na má notícia, você perde a experiência do milagre. Você quer viver a experiência do milagre? Foca no que Jesus está dizendo. O médico pode dar a sua palavra, mas a última palavra vem de Deus. O advogado pode dar a última palavra, mas a última palavra não vem do advogado, vem de Deus. Ei, Jesus não deu atenção àquelas notícias. Voltando para Lázaro, o encorajou e diz: não temas, somente continua crendo. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Eu não sei o que foi que falaram para você. Eu não sei o que disseram para você. Eu estou aqui para dizer o que Jesus está dizendo. Quando eu prego, eu não gosto de ficar contando a história da minha vida. Eu profetizo o que Jesus está dizendo. Eu prego o que Jesus está pregando. Jesus está dizendo: não temas, somente continua crendo. Você pode ser a voz de Jesus no ouvido de alguém agora? Toca nele, fala. Não temas, continua crendo. Não temas, continua crendo. Ai, pastor, mas você não sabe como que está a minha vida. Não temas, continua crendo. Pastor, é que meu casamento está de mal. Não temas, continua crendo. Pastor, é que venceu as contas, não tem dinheiro, estou endividado, vai tomar minha casa, vai tomar meu carro, o banco está batendo. Não temas, continua crendo. Deus ainda não deu a última palavra. Deus ainda não deu a última palavra. Deus não deu ainda a última palavra. Quando Ele der, o céu vai se abrir. Quando Ele der, a paz vai te acalmar. Quando Ele der a última palavra, tua vitória vai chegar. Não temas. Deus diz isso na Bíblia pelo menos 365 vezes registrada. Significa que para cada dia do ano você tem uma voz de Deus falando para você: não temas. Não temas. E aí vamos seguir que a gente termina. Versículo 37.
37 e 38. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, porque nem todo mundo está pronto para ver o que vai acontecer. Tem gente que é rocha de impedimento. Você leva só para passar raiva. Tem cenários que você tem que saber decidir e selecionar quem é que vai andar com você. Se está com o coração contrário, com o pé no freio, nem vem. Se você estiver indo para uma experiência espiritual, você não carrega gente que é do contra, senão você vai passar raiva. Versículo 38. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e lamentando em alta voz. De longe uma notícia de morte, de perto barulho de morte, só que nenhuma circunstância abala Jesus. Posso falar aqui? Anotei para não esquecer. Nenhuma circunstância abala Jesus. Deus não se comove com barulho de desespero. Deus é atraído pelo barulho da fé. Ao invés do seu tormento, da sua agonia, do seu desespero fazer barulho, silencia o barulho do desespero e começa a fazer barulho com a tua fé. Com a tua fé ele para ouvir. Versículo seguinte. 39. Deita por favor, Augusto. Você vai representar a menina agora. Ao entrar na casa, as pessoas lhe perguntaram: por que vocês estão chorando, pranteando, desesperados nesse alvoroço, essa bagunça? A criança não morreu. Ela só está dormindo. Você sabe que ela tinha morrido. Eu sei que ela tinha morrido. Jesus sabia que ela tinha morrido. Lázaro sabia. Jairo sabia que ela tinha morrido. Todo mundo ali já estava até pranteando, sabia que ela tinha morrido. Só que como o pastor Elvis prega, ele diz: ela não está morta, ela está. Porque para Jesus, irmão, levantar quem está morto é a mesma coisa que acordar quem está dormindo. Não tem diferença. Quão difícil está a sua situação? O seu problema gigante para Deus é a mesma coisa que tirar um cisco no olho. É só dar uma soprada. Quem está aí? Você entende Deus nessa palavra? Você percebe Deus nessa palavra? Aí a menina não está morta, ela só está dormindo. 40 e 41. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele contudo mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como seus discípulos que estavam em sua companhia. Adentrou ao jacinto, ao recinto onde jazia ao recinto onde jazia a criança. 41. Então, pegando na mão da menina, eu quero que você esteja atento a cada detalhe, porque no milagre todo detalhe é importante. Comprou uma casa? Fique atento aos detalhes, porque no milagre cada detalhe é importante. Não é só comprei uma casa. Você vai perceber Deus no meio desse processo, te ensinando e provendo, te ensinando e provendo, te ensinando e provendo. Vem comigo. Pegou na mão da menina. Ele fica quietinho, que a menina não levantou ainda. Pegou na mão da menina e em aramaico ordenou: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Ok? Até aqui ele só tocou na mão e deu uma ordem de vida. Lembra o que Jesus faz? Ele tira da morte para a vida. Versículo seguinte: no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade, quantos anos a menina tinha? E quantos anos a mulher do fluxo de sangue tinha? 12 anos de sofrimento. Percebe? Então ali Jesus está tratando com duas gerações. Uma que está doente, a outra que já morreu. Só que tanto para quem está doente como para quem já morreu, ele tem solução. Vem comigo. A menina tinha 12 anos. Então ele tocou e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. Aí a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito. Ergueu-se. Pera, fica aí. Ela só ergueu-se. Jesus que ergueu ela? Não. Quem se ergueu? A menina.
Porque a gente, quando é trazido da morte para a vida, não adianta ser trazido da morte para a vida e ficar na mesma posição que estava quando estava morto. E tem crente que foi tirado da morte para a vida, mas continua vivendo como se morto ainda estivesse. Viveu, mas só fez abrir o olho. Está no mesmo estado de morte. Aqui nós já vemos que alguém vai fazer um esforço, porque para se levantar de novo, esforço, esforço, acabou de morrer, já tá... Ele já te deu a vida. Só que se erguer é contigo. Você vai ficar prostrado até quando? Você vai ficar deitado até que dia? Esperando o quê? Aí o pastor tem que decidir alguma coisa. O pastor tem que decidir nada. Ergue-te. Aí porque nessa igreja está faltando o quê? Ergue-te. Aí porque os irmãos não falam. Ergue-te. Ninguém me visitou. Ergue-te. Não é eu que vou te erguer, meu irmão. Não é Jesus que vai lá te erguer, não. Ele já te deu a ordem. Levanta-te. E agora? Agora é com você. Vida é com ele. Se erguer é comigo. A menina ergueu-se. E depois que ela ergueu-se, ela começou a andar. Ontem você era morto. Hoje você já se ergueu. Amanhã você já começa a andar. A Bíblia diz, irmãos, aqueles que esperam no Senhor, fica aqui que eu não terminei, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Diga assim: número 1, caminhando. Número 2, correndo. E número 3, como águia. Aleluia! Ei, você pode não estar voando ainda, mas morto você não está mais. Talvez você não está voando ainda, mas já está caminhando. E talvez eu esteja conversando com alguém aqui que não está caminhando, mas já está correndo. E para você começar a voar falta pouco. É só você melhorar essa cara. É só você colocar mais fogo nesse altar. É só você trazer mais lenha para essa fogueira. Que daqui a pouco, meu irmão, esse avião decola. Quem está comigo? Até quando você vai ficar parado? Versículo 43. Lá no finalzinho. E mandou. Vem comigo, 1, 2, 3, leia. E mandou que dessem algo de comer. Não basta abrir o olho. Não basta se erguer. Não basta caminhar. Tem que comer. Porque se não comer, morre de novo. Quanta gente foi trazida da morte para a vida. Até andou 3 passos. Mas na primeira provação caiu e morreu de novo. Quanta gente já estava até correndo. Mas veio uma tribulação. Veio uma decepção. Veio um problema. Caiu e morreu de novo. Só que nessa manhã eu vim aqui dizer para você que não importa se está caído, se está deitado, com o olho aberto ou fechado, Jesus está aqui. Você pode ficar de pé no seu lugar? Não basta sair da morte para a vida. Não basta abrir o olho. Não basta se erguer. Não basta caminhar. Tem que comer. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Você tem um aí? De papel? Tem? Tem aí? Pega o prato. Aí dentro, ó. Abre aí. Abre em qualquer lugar. Sabe o que está aberto na sua mão? O alimento que não vai deixar você morrer de novo. Lá no YouTube tem uma pregação do pastor Wesley. E o tema da mensagem é: quem não come, não cresce. Depois você assiste. Você vai ser edificado. Olha aqui para mim. Após a vitória de Cristo sobre a morte,
há 2 episódios evidentes de morte na igreja primitiva. Fica de pé, com a Bíblia aberta, que esse é o alimento. 2 mulheres morreram depois que Jesus venceu a morte na igreja primitiva. Uma, Safira. Outra, Dorcas. Quem era Safira? Safira era esposa de Ananias. Os apóstolos fizeram uma campanha de oferta, um levantamento de ofertas para sustentar o avanço da obra de Deus ali na igreja primitiva. E as pessoas vendiam as suas fazendas, suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, motivados pelo sentimento de que Jesus vai voltar, porque ele falou que vinha qualquer hora. Eu não preciso mais de casa, de fazenda, de carro, de nada. Com aquele pensamento tão focado que Jesus vai voltar, que tudo que eles tinham era destinado ao avanço do reino de Deus. E assim eles faziam. Ninguém pediu isso, ninguém ordenou isso, essa campanha não foi levantada por ninguém. De livre e espontânea vontade, as pessoas faziam. E aí, dentro daquela comunidade, tinha esse casal, Ananias e Safira. Falou assim, todo mundo está ofertando, só a gente que não vai ficar feio. Todo mundo foi lá na frente, só a gente que não vai ficar embaçado. Então vamos fazer o seguinte, vamos vender também a propriedade. E vamos pegar metade, a gente esconde, guarda. A gente vende por 200 mil e fala que vendeu por 100. 100 a gente guarda. E 100 a gente doa. Aí eu levo 50, você leva 50. Pode ser o marido ou a esposa. Combinado. Ele não vai estar no prejuízo, aí todo mundo vai ver que a gente participou, não vai ficar chato. Irmão, se você fazer as coisas para ser visto pelos outros sem uma intenção verdadeira, é só morte. Chega Ananias com a oferta mentirosa na mão, diante de Pedro. Vendi por 100 mil. Mentira, vendeu por 200. Está com um dízimo mentiroso. Fala que ganhou. Mas ele quer mentir, porque ele quer ser. Toma aqui 50 mil de oferta, minha esposa vai trazer a outra metade, que a nossa família gosta de contribuir. Então dividimos para ninguém ficar de fora. Amém? Pedro diz, por que você mente para o Espírito Santo? Para ti, seja a tua paga, o homem morreu. Leva essa oferta para pagar o enterro, que eu não quero oferta mentirosa, nem faz bem. Os homens pegam o corpo de Ananias e levam para fora. A mulher, sem saber, chega em seguida. Safira, como que é o nome dela? Toda alegrinha com a ofertinha dela. O marido já levou. Ela diz, vim trazer minha oferta, vendi por 100. Mentira. Deus não recebe oferta mentirosa. Se a intenção não for verdadeira, não adianta. Olha aqui para mim. Não estou falando nem de dízimo e oferta aqui não, tá? E nem vai ter isso aqui. Eu estou falando do exemplo da morte, porque eu estou falando de morte para a vida. E aí, quando ela chega com a oferta, Pedro diz bem assim, tá vendo aqueles homens que estão entrando ali no templo? Ela diz, estou vendo. Eles acabaram de levar o corpo do seu marido e estão vindo buscar o seu. Ela, morreu. Diga comigo, Safira. Tóxica. Mentirosa. Inútil. Demais para ficar viva. Aí imagina Pedro vai ressuscitar a mulher dessa. Vamos orar para ressuscitar? Tem. Foi Deus que matou. Só que lá na frente, no capítulo 9 de Atos, morre Dorcas. Quem era Dorcas? Uma mulher cheia de boas obras, cheia de Deus, humilde. Quando manda chamar Pedro, o corpo dela está em cima da cama e as mulheres chorando com os vestidos, dizendo que ela era costureira, fazia os vestidos, doava para nós. Olha aqui essa mulher cheia de boas obras, piedosa. Aí Pedro ora e Dorcas ressuscita. Diga comigo, Safira, tóxica demais para ficar viva. Diga Dorcas, útil demais para ficar morta. Quem é o dono da vida? Deus. Quem decide quem vai morrer e quem vai viver é Deus. Agora eu te pergunto, que motivos Deus tem para te manter vivo? E que motivo Deus tem para te matar? Que tem gente que quando começa a dar prejuízo demais para Deus,
Mas tem gente que é tão útil que Deus fala assim: vou deixar mais um pouco. Tem muita atividade aí que vai ser interrompida. Então eu vou deixar viver mais um ano. Mais 2. 10. Eita, tá tão bonito ver os frutos gerando nessa árvore. Mais 15. Mais 20. Psiu. Se brincar, você não morreu até hoje, porque Deus está te vendo frutificando. Então o conselho de Deus: seja útil para Deus. Seja útil para Deus a ponto disso salvar a sua vida da morte. Agora, se você um dia esteve morto nos seus delitos e pecados, e Ele te trouxe da morte para a vida, faça essa decisão de Jesus em te salvar ser válida. Faça Jesus dizer: valeu a pena ter salvado aquele ali. Porque olha, que toda árvore que não dá fruto será arrancada e jogada no fogo. Diga assim: eu preciso viver. Nós já vamos orar? Eu quero que você medite. Obrigado, Augusto, pela sua parceria. Você é nota mil. Coloca as mãos sobre o teu coração. Isso aqui é para trazer reflexão para você, viu? Se a sua vida está muito parada, pouca atividade, lembra que a morte não tem obra. Se a sua vida não tem glorificado a Deus, lembra que o morto não glorifica. E talvez você está aí com um aspecto de morto. E Deus está só dando linha nessa pipa, esperando o dia que você vai começar a frutificar para Ele. Eu não posso ser trazido da morte para a vida e seguir como se morto ainda estivesse. Vamos orar?